Muito obrigado por você estar aqui com a gente neste vídeo. É uma honra ter sua presença. Hoje vamos mergulhar em uma das mensagens mais impactantes de Jesus sobre os sinais do fim dos tempos. Em meio aos conflitos que temos visto em 2025, guerras, rumores de guerras, nações se levantando umas contra as outras, surge uma pergunta que ecoa no coração de muitos cristãos. Jesus já falou sobre isso? Estamos vivendo o que ele profetizou em Mateus 24? Fique comigo até o final, porque o que vamos revelar neste vídeo vai ampliar sua percepção espiritual, fortalecer sua fé e te ajudar a discernir os tempos em que vivemos. E se esse tema tocar o seu coração, comente aqui embaixo, deixe o seu like e compartilhe esse conteúdo com alguém que precisa ouvir uma palavra de verdade em meio à confusão do mundo. Mateus capítulo 24 é um dos discursos mais profundos e proféticos de Jesus. Chamado por estudiosos de o Sermão Escatológico, foi uma resposta direta dos discípulos à pergunta: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus, com autoridade, não apenas responde, mas revela o que muitos preferem ignorar: os sinais visíveis, progressivos e espiritualmente graves que antecederão o seu retorno. A primeira resposta de Jesus não foi sobre terremotos nem sobre guerras. Foi um alerta espiritual. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. E aqui já somos confrontados. Por que Jesus começou por aí? Porque o engano será uma das maiores armas nos últimos tempos. E ele não virá somente de fora, mas também de dentro, através de falsos cristos, falsos profetas, doutrinas distorcidas e até uma falsa paz. A guerra espiritual será travada antes de tudo no campo da mente e da fé. Logo depois, no versículo 6, ele diz: e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. E aqui está um dos pontos mais sensíveis e mal compreendidos por muitos. Guerras e rumores de guerras não são o fim, mas parte do processo. São como contrações que anunciam o parto de um novo tempo, o prenúncio da vinda gloriosa do nosso Rei. Agora pare e pense. Quantas vezes nos últimos anos você ouviu falar de conflito entre nações? Mas, em 2025, os olhos do mundo se voltaram com intensidade para o Oriente Médio. O confronto entre Israel e Irã, as alianças que se formaram, o avanço de armamentos, os discursos inflamados de líderes globais, tudo isso soa como rumores de guerras, como Jesus disse. Mas o que impressiona é a exatidão da profecia. Ele não disse, talvez haja guerras, mas ouvireis. É uma certeza profética. Mas por que Jesus nos avisaria disso tudo? Para colocar medo? Para gerar desespero? Pelo contrário. Ele diz, vede, não vos assusteis. Isso é um chamado à vigilância, não ao pânico. É um convite à fé, não à histeria. Porque quem está firmado na rocha que é Cristo, ainda que o mundo entre em colapso, permanece inabalável. A profecia de Mateus 24 continua, e ele fala sobre nação se levantando contra nação, reino contra reino, fome, pestes e terremotos em vários lugares. Tudo isso, segundo Jesus, é o princípio das dores. Isso nos ensina que não se trata apenas de eventos políticos ou climáticos, mas de um mundo que está gemendo, ansiando pela redenção. A criação está em dores de parto, como Paulo diz em Romanos 8. Mas há algo ainda mais profundo. No versículo 9 em diante, Jesus começa a falar da perseguição aos cristãos, do esfriamento do amor, da multiplicação da iniquidade. Isso está acontecendo agora, diante dos nossos olhos. Em muitos países, ser cristão já é motivo de prisão, exclusão social e até morte. E mesmo onde há liberdade religiosa, a fé tem sido atacada pela cultura, pelas ideologias, pela zombaria dos princípios bíblicos. O amor está esfriando não apenas entre os ímpios, mas também entre os próprios filhos de Deus. Jesus nos convida a observar não com os olhos naturais, mas com discernimento espiritual. Ele disse que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo.
perseverança. Esta é a palavra-chave. Não basta começar na fé. É preciso resistir, suportar, permanecer firme até o fim. Mesmo quando tudo parece desmoronar, mesmo quando as notícias geram pavor, mesmo quando amigos e familiares se afastam do Evangelho. Quem persevera, vence. E então, no versículo 14, Jesus revela algo glorioso. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Em meio ao caos, a Igreja de Cristo continua avançando. Nenhuma guerra poderá impedir o avanço do Evangelho. Nenhum sistema político, nenhuma perseguição, nenhum algoritmo, nenhuma censura. A palavra de Deus continuará sendo pregada, e isso também é profético. A pergunta que muitos fazem é: estamos no fim? A resposta é: estamos no processo que Jesus já descreveu. Os sinais estão todos aí, mas o fim só virá quando todos os propósitos de Deus forem cumpridos. E isso inclui você, inclui sua vida, sua missão, sua fé. Você não está aqui por acaso. Se você está vivo em 2025, é porque tem um papel profético nesse tempo. Você é chamado a ser sal e luz, a viver com discernimento e não com medo, a proclamar a verdade e não se esconder diante das pressões. Olhando para Mateus 24 e para os conflitos atuais, é impossível negar: Jesus sabia o que estava por vir. E mais do que isso, ele continua no controle. Ele não perdeu o governo do mundo. Nenhuma bomba, nenhum exército, nenhum governante pode frustrar os planos do céu. Ele virá, e virá no tempo certo. Mas ele virá buscar uma igreja preparada, vigilante, santa e cheia de fé. E por isso, essa mensagem também é um chamado à ação. Como está a sua vida hoje? Você está pronto para o retorno de Cristo? Está vigiando, orando, buscando, amando? Ou está adormecido, distraído pelas notícias, preso às preocupações deste século? Esse vídeo é um alerta, mas também é um convite à graça. Ainda há tempo para se arrepender, para se firmar na palavra, para reativar o fogo da fé. E se essa mensagem falou com você, escreve nos comentários: eu quero estar preparado. Vamos juntos declarar isso como uma decisão espiritual. Deixe o seu like se essa palavra te edificou. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir uma palavra de verdade em meio à confusão do mundo. E acima de tudo, Jesus nos avisou porque Ele nos ama e Ele voltará.